aconteceu, e o título da mensagem é A Tragédia de Olhar para Trás, as lições da mulher de Ló. Eu quero, a partir de segunda-feira, Deus começou a ministrar no meu coração a respeito dessa palavra, sobre nós às vezes olharmos para trás em relação àquilo que Deus tem apontado na nossa vida para frente. E aí, me lembro, não sei se foi segunda ou terça, nós estávamos tomando um café com um casal, e daí quando eles falaram, eu falei, é isso aqui, já anotei no celular, falei, tem que falar sobre isso aqui. Deus estava falando no meu coração já há algumas semanas, e essa semana eu sentei para meditar sobre isso, porque esse tema de olhar para trás, nós como cristãos, né, é um tema muito profundo para todo aquele que se encontrou com Cristo, tinha uma velha vida, uma antiga vida, e ele muda a sua rota, e no meio do caminho alguns empecilhos podem aparecer para você, e você pensar, cara, eu preciso voltar, eu tenho medo do novo, eu tenho medo daquilo que pode acontecer, e por conta desses medos eu quero ficar onde eu já conheço, né? Trabalhando com a questão do comportamento humano, tem uma coisa que eu chamo do caminho da vaca, né? E quando eu falo com os mentorados, eu falo sobre isso. O que é o caminho da vaca? O caminho da vaca é um caminho que é trilhado na sua vida, que quando você tem pressa ou quando você quer fazer alguma coisa, você acaba sempre fazendo daquele mesmo jeito. Por quê? Nosso cérebro ele não quer gastar muita energia. Então, nossos caminhos neurais, eles são formados para que a gente não gaste energia. Então, aquilo que você já conhece, é melhor você repetir padrões. Por isso que a gente repete muito padrões. Então, o que é o caminho da vaca, né? Todo mundo aqui já viu um curral, né? Uma fazenda, e se você vê onde estão as vacas ali, o gado ali, ele, para ir até a sua casinha, que tem uma casinha que ele vai lá, geralmente tem um caminho, não tem? Estou mentindo ou é assim? Vocês lembram? Quando você vai olhar, ele tem um caminho que ele vai para aquele lugar. Ele pode estar no pasto, em qualquer lugar, mas para ir para aquela casinha, ele tem um caminho, que ele já passou por ali várias vezes. E aí, é assim que acontece na nossa vida. Você, por exemplo, se você quiser ir num mercado, você pode pensar, vou por um outro caminho, vou mudar uma direção, mas se você tem pressa, o que você faz? Você usa o mesmo caminho sempre, não é? Quando você vai para o seu trabalho, o que você faz? Você usa geralmente o mesmo caminho também. Então são esses caminhos que o nosso cérebro faz para que a gente não gaste muita energia. Por mais que eu sei que se eu for para um outro lugar, vai ver coisas diferentes, vai ter novas conexões. E nós, muitas vezes, nos deparamos com situações que fazem com que a gente pense que aquilo que Deus tem para nós é pior do que aquilo que a gente já viveu. Por isso nós não cremos, não acreditamos. E essa história da mulher de Ló, ela fala muito comigo sobre isso. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Gênesis 19, a partir do verso 1. A minha versão fala o seguinte: ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, em cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se em rosto em terra. Então, para você entender um pouquinho dessa história, Ló, ele era sobrinho de Abraão, e ele morava junto com Abraão. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, era para ele ter saído e ter deixado Ló, mas Ló era um sobrinho de um irmão que havia falecido, e ele estava cuidando daquele irmão, daquele filho, daquele sobrinho, e quando ele então decide sair, ele carrega junto com ele Ló, o seu sobrinho. E nesse caminho que ele está indo, havia uma bênção sobre Abraão, e uma bênção sobre o seu sobrinho também, e ele prospera muito na terra onde eles estão, e pela prosperidade que eles têm, o próprio Ló olha e fala assim: olha, nós estamos prosperando tanto, que não tem mais terra para que o nosso gado possa se alimentar, e está tendo briga aqui entre os nossos pastores, os meus pastores e seus pastores estão brigando por conta do pasto que não tem para o gado. Então vamos fazer o seguinte: você escolhe lá onde você quer ir, que eu vou para o outro lado. E Abraão era um homem tão temente a Deus, que ele sabia que o lugar que ele fosse, ele prosperaria, ele seria muito abençoado, que ele deixou a Ló escolher aquilo que ele queria, porque pela ordem, pela lei, o mais velho tem direito, ele não tem. Ele podia dizer assim: ó, eu vou para aquele lado, você vai para o outro. Então eles subiram no monte, e aí eles olharam cada um para um lado, e Ló olhou para as campinas, para onde ele estava olhando, que era o lado onde era Sodoma e Gomorra. Ele olha para aquele lugar, um lugar lindo, de muito pasto, muito verde, ele fala: eu quero ir para lá. E Ló falou: beleza, você vai para lá. Ele olhou para o outro lado, um lado seco. Ele falou: eu vou para o outro lado. E Abraão
prospera no lado que ele vai, e o Ló prospera tanto no outro lado que ele vai. Para você entender, esse texto que ele fala, volta aqui o texto para mim, que ele fala assim, ó, vieram os anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló. Coloca o texto para mim aqui. Para você entender, naquela época, só tinha uma entrada na cidade, que ela era fortificada e tinha uma entrada. As pessoas que sentavam à porta da cidade, eles eram como juízes. Eram pessoas que eles tinham o direito de dar direções para as outras pessoas. Então tinha algum problema, vinham para essas pessoas e perguntavam para eles davam algumas direções. Até julgamentos. Lembra que quando Jesus ele vai apedrejar, né, ou as pessoas querem apedrejar a mulher pega em adultério na prisão, na porta da cidade. Então o que ele faz? Naquele momento ele diz o seguinte: olha só, se alguém aqui tem algum pecado, eu tiro a primeira pedra. Eles estão na porta da cidade para fazer isso, que era um lugar de julgamento. Era assim que acontecia. Então Ló era esse cara, que ele prosperou tanto na cidade, ele era um viajante, era um cara que veio de uma outra cidade, de uma outra terra, e ele vem morar em Sodoma e Gomorra, e ele dá tanta ênfase na vida dele, ele prospera tanto, ele se torna uma pessoa tão conhecida, tão influente, que ele torna-se então um desses juízes, que ele senta na porta, um cara de muita responsabilidade. E aí, para você entender, ele está lá, e um pouco antes dessa história, o Senhor chega até Abraão e vai com os seus anjos, e aí Abraão, na história anterior, Gênesis 18, por aí, você vai ler que Abraão, ele faz comida para aqueles anjos e faz conversa com Deus, e aí Deus chega lá e fala assim: eu vou destruir Sodoma. E aí Abraão olha e diz assim: mas assim, cara, você vai destruir o teu povo? O teu povo é o teu povo, o Senhor criou eles. Ele falou: mas assim, eles estão tão perversos, tão pervertidos, é um mundo de iniquidades que não tem mais como dar certo aqui. Ele falou assim: se tiver 50 justos, olha só a ousadia de Abraão. Ele começa a questionar Deus e a desafiar Deus. Ele fala: se tiver 50 eu não destruo. Aí ele vai, se tiver 40, ele sabia que não tinha. Se tiver 40 eu não destruo. Se tiver 30 eu não destruo. Se tiver 20 eu não destruo. Se tiver 10 eu não vou destruir. E a conversa continua e ele fala: mas Abraão, eu vou ter que destruir porque não tem 10 justos. Uma cidade que não foi encontrado 10 pessoas justas, mas ainda assim Deus manda os anjos até a cidade de Sodoma, e quando eles chegam lá, eles vão até a cidade e encontram Ló. E aí Ló, conhecedor de quem eram os homens de Deus, ele chama os homens para a sua própria casa. E aqui continua o texto, e diz o seguinte: e disse: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada, e vocês podem seguir o seu caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes, ou continuou pedindo para eles, que foram até a sua casa então e ficaram com ele. Deu-lhes um banquete, fez assar pães asmos, ou pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto moços quanto velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram. Todo o povo foi até a porta da casa de Ló. Eles viram que aqueles caras eram pessoas diferentes, pessoas novas, e eles chegam na casa de Ló, batem na porta e falam: Ló, vem cá, queremos falar com você. Quando Ló vem para fora, eles falam o seguinte: onde estão os homens que de noite entraram em tua casa? Traze-nos para fora para que abusemos deles. O povo estava tão perverso que eles queriam abusar dos anjos. Eles só gente top, entendeu? Só amigo para levar para sua casa. Ei, estava tão perversa a parada, a coisa estava tão ruim, que eles chegaram para Ló e falaram assim: cara, nós queremos abusar. E foram meninos, desde jovens até velhos, homens e mulheres, foram todos para a porta da cidade. Quando Deus trouxe juízo a Sodoma e Gomorra, ele deu uma ordem muito clara então para Ló. Ló seria exterminado, e Deus falou assim: eu tenho misericórdia da sua vida por causa de Abraão. Tem coisas na sua vida que você tem que entender, que talvez você está recebendo bênçãos por causa de outras pessoas. Talvez tem livramentos que Deus está dando para você, está querendo dar para você está querendo se amarrar em coisas que Deus está te dando livramento por causa de oração de outras pessoas. Você continua ainda amarrado no passado. Ló, naquele momento, ele olhou e disse assim: cara, eu entendi.
E aí então os caras tentaram pegar eles, tentaram, ficaram ali tentando, enfim, aí tentaram abusar Ló. Olha só o que Ló fez. Ló falou assim: pega as minhas 2 filhas virgens e se deitem com ela. Olha que loucura. Para não abusar, ele sabia que eram anjos, eram homens de Deus. E aí aqueles homens falaram: não, nós queremos eles, nós queremos eles. E aí aqueles 2 homens pegaram ele pelo colarinho, puxaram por dentro da casa e fecharam a porta e cegaram a vista deles, que não conseguiam procurar a porta. Depois você lê todo o capítulo de Gênesis 19 e fala sobre isso, que eles tentaram a noite inteira e não conseguiram achar a porta para entrar na casa. E aí Gênesis 19, do 15 ao 17, ele fala assim: ao amanhecer, apertaram os anjos a Ló, acordaram a Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como porém se demoraram, pegaram os homens pela mão, ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Ei, os caras chegaram na casa, Ló estava tão envolvido com o que estava acontecendo na cidade, ele tinha coisas ali. E aí de manhã, quando eles acordaram, os anjos falaram assim: cara, está na hora, Deus vai mandar o fogo, Deus vai destruir tudo isso aqui, vaza. E o que a Bíblia fala? Que eles se demoraram para sair, a ponto dos anjos pegar na mão dos caras e dizer assim: vamos embora, velho. Pela misericórdia de Deus, ele pegou a mão dos caras e levou embora. Ei, será que Deus não está querendo fazer isso na sua vida? Quantas coisas eu já falou para você: deixe esse passado, deixe essa mágoa, deixa isso para trás, deixa esse teu passado aí que está te infernizando, e aí você fica ali: eu vou deixar, não vou deixar, eu vou deixar. Será que o anjo vai ter que vir, vai ter que pegar na sua mão? Ei, eu não quero esperar por isso, eu quero ouvir a voz de Deus e obedecer essa voz. Deus, nessa noite não é uma noite de juízo contra a sua vida, essa noite é uma noite de alerta para você. O que Deus está nos chamando hoje aqui é para um alerta, para deixar coisas que estão destruindo a nossa vida para trás, para vivermos aquilo que Deus tem. Gênesis capítulo 19, verso 24, ele continua dizendo o seguinte: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Você pode achar que essa história é uma viagem, mas se você procurar na história, você vai ver um historiador chamado Flávio José, um historiador do 1º século, e ele fala que a cidade, a campina do Jordão, a campina de Sodoma e Gomorra, era uma cidade extremamente produtiva. E por algum motivo que eles não sabem qual foi, ela foi destruída como se fosse a fogo. Essa semana eu convido você também a procurar no YouTube, procurar lá por Aileen. É uma mulher brasileira que mora em Israel e ela faz muitos vídeos. Eu até tenho aqui a imagem, esqueci de mandar para os meninos. Mas ela tem um vídeo dela falando sobre a Sodoma e Gomorra, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E lá em Sodoma tem uma imagem que é como se fosse um monumento de pedras de sal. E eles falam que aquela lá seria a mulher de Ló. Não se sabe exatamente o que é, mas ela mostra sobre isso. E uma coisa muito interessante: quando fala sobre uma cidade consumida com fogo e enxofre, para você ter enxofre, naturalmente tem que estar perto do quê? De um vulcão. Não existe vulcão lá perto. E essa mulher, lá, nessa pesquisa, essa historiadora, ela pega um enxofre que ainda tem até hoje. Acho que foi ano passado que ela fez esse vídeo. Ela pegou um enxofre que estava no chão e ela levou para um lugar e botou fogo nele. Você dá uma ideia? E aí a ciência fala, né, os pesquisadores dizem que aquele enxofre não podia estar ali se não fosse algo que tivesse vindo do céu. Então você fala assim: mas a Bíblia é uma viagem. Não, querida, a Bíblia se comprova. A ciência, como o Luciano falou, comprova a Bíblia. Amado, aí você vai decidir o que você vai querer acreditar. Eu prefiro acreditar no que a Bíblia fala. Então, muitas vezes nós estamos presos a coisas que Deus já pediu para a gente deixar. Talvez Deus já falou para você deixar alguma coisa e você ainda continua amarrado naquilo. Então, hoje eu quero falar com você sobre a importância de deixar o passado para trás. A primeira coisa que eu quero que você entenda é um chamado à obediência. Quando você se chega a Deus, existe um chamado à obediência. Você é chamado a obedecer aquilo que Deus tem na sua vida. E aqui no texto que a gente leu, ele diz assim: não olhe para trás. Ei,
Não olha mais para trás, não olha mais o que aconteceu, não importa o que aconteceu no seu passado. Eu sempre falo isso, passado bom, passado ruim é? Cara, você pode ter, sabe, ser muito feliz no tempo passado, tua vida foi maravilhosa, teve muitos bens, propriedades, e agora não tem mais. Passado é passado. Existe gente que está presa nisso. Existe gente que está presa a emoções de pessoas lá atrás, a relacionamentos antigos. E Deus está dizendo para você nessa noite: não se apegue mais ao passado. A obediência a Deus, ela não é opcional, não é uma questão simplesmente de uma opção que você tem. A obediência a Deus, ela é uma questão de vida ou morte, mano. Vida ou morte, até mesmo física. Vida espiritual ou morte espiritual. Então, queridos, a palavra hebraica para olhar é a palavra nabat, que significa considerar, pensar em retornar. Quando aquela mulher olha para trás, ela não está andando assim, deu uma olhadinha e seguiu. Não, ela andando, cara, isso não falou. Ela está andando no seu caminho e ela para olhar para trás. E ela considera o que ela deixou. Quem aqui talvez está considerando o que construiu no passado? Quem aqui talvez está considerando as coisas que você, sabe, o que eu já fiz, a minha reputação, o que eu vou ser, o que vão falar de mim? Aquela mulher, ela olha para trás e ela pensou no micro-ondas, na casa, nos bens, nos gados, nos animais, e ela fica olhando para aquele lugar, sendo que ela devia estar olhando para frente, porque na história, ou melhor, na educação judaica, quem vai na frente é o homem, os filhos no meio e a mulher atrás. A pergunta que eu faço: o que ela tinha para olhar para trás? Se tudo que ela tinha de melhor estava na frente dela. Quem podia olhar para trás seria o homem. Olhar para a mulher, para a filha. Era ele que tinha que olhar. Mas ela, com as filhas na frente, com o seu marido andando na sua direção, ela para e considera aquilo que estava lá atrás. Quantos de nós estamos assim? Deus já nos deu o que a gente precisa, nossa casa, nossa família, e aí você está indo bem, mas de repente você considera aquilo que aconteceu lá atrás. Aí você quer voltar a um relacionamento antigo, nível de traição, a uma vida de bebedice, destruindo seu casamento, a uma vida de drogadição. É só um tapinha, é só um teco, é só não sei o que. É só uma noite com os amigos tomando uma cervejinha, e dessa cervejinha sai dali, vai para a zona, para campo. Mas é só uma coisinha, é só um momento que acaba com a sua vida. É só um considerar o passado. Quantas vezes Deus já nos chamou a deixar algo para trás e seguir em frente, e a gente acaba recusando. Isso pode ser um relacionamento, um hábito, uma situação, ressentimentos, mágoas. Quando a gente está emocionalmente ou espiritualmente preso no passado, mesmo que fisicamente possamos mostrar que estamos indo, a nossa cabeça continua atrás. A mulher de Ló continua andando, mas ela olha para trás. Ei, quantos talvez estão andando na igreja e continuam olhando para trás? Estão no nivelamento, no fundamento, estão servindo a igreja, mas a mente continua olhando para trás. Seus pés estão indo para frente, mas o seu coração continua atrás. Ei, a gente sempre fala aqui, Deus não está preocupado com suas mãos e com seus pés, Ele está preocupado com o seu coração. Ei, que passou, amado. O chamado de Deus é para a obediência. Por isso que 1 Samuel 15:22 fala o seguinte: porém Samuel disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que em obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Filipenses 3:13-14 fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ei, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus. Ei, você não alcançou aquilo que Deus tem para você, então esquece aquilo que ficou para trás e continue olhando para frente para aquilo que Deus tem.
Amém? Segundo ponto, o perigo do apego ao passado. A mulher de Ló olhou para trás e essa decisão trouxe a morte imediata para ela. Quantas vezes nós insistimos em olhar para o passado, arriscando nossa própria vida espiritual? Quantas pessoas você conhece que começam vindo bem, entregando sua vida por inteiro e de repente, por um deslize, você não encontra mais ela? Não vê mais na igreja, não vê mais no grupo de amigos, vai se afastando aos poucos. A nossa vida cotidiana, ela pode manifestar isso de várias formas. Talvez estejamos presos a um sucesso que aconteceu lá atrás, a uma antiga forma de viver, as mágoas que carregamos, ou até mesmo os erros que cometemos e que não nos deixam avançar. Tem pessoas que cometeram erros no passado que até hoje não se perdoam. Quem é você para não se perdoar? Você é melhor do que Deus? Se Deus te perdoa e você não perdoa aquilo que você fez com alguém ou com você mesmo, você fica naquela, eu não consigo me perdoar. Quem é você se é maior que Deus? Você nem devia estar aqui então. Não levante sua mão, você vai ser puxado. Cara, se Deus te perdoou, perdoe-se. Você pode achar que não, mas tem uma galera amarrada e presa às suas dores do passado, a coisas que viveu e que não se perdoou, mas eu fiz isso. Ei, quantas mulheres eu conheço que por terem abortado lá atrás, viviam uma vida de desgraça dentro dela, que na hora queriam fazer, aconteceu, não queriam assumir, não tinham um homem do lado para assumir, sabe? E aí de repente ela chega na vida adulta e ela não consegue mais ter filhos, ou ela não se perdoa por aquilo que aconteceu, por aquilo que ela fez. Quantos homens também que pagaram isso, então também tem muito, não se perdoam o que fizeram. A mulher de Ló estava tão apegada à vida que ela construiu em Sodoma, seus bens, seu patrimônio, seu ar-condicionado, não sei se tinha, seu carro, né? Sei que ela tinha a cavalo, vaca. Ela estava apegada às coisas que ela construiu. Nós precisamos nos perguntar em que área da nossa vida nós estamos presos ao passado. Precisamos entender que o que aconteceu no nosso passado não define o nosso futuro. Ei, o que aconteceu no seu passado não define o seu futuro. Ei, o que aconteceu no seu passado não define o seu futuro. O que aconteceu lá atrás vai definir o seu futuro. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor que o seu. O fim das coisas é melhor que o seu começo. O fim das coisas é melhor que o seu começo. É claro que se você começar certo é melhor ainda. Entendeu? Mas se você começou errado, não importa. O fim das coisas é melhor que o seu começo. Vai ajustando no meio do caminho. Charles Spurgeon fala o seguinte: o passado pode ser um mestre cruel, mas Deus nos chama para sermos livres. Terceiro ponto, deixar para trás é necessário para avançar. Quando Deus nos chama para deixar algo para trás, Ele faz porque Ele tem algo melhor à nossa frente. Deus estava dizendo para Ló naquele momento: ei, deixa Sodoma para trás porque eu vou destruir ela e eu tenho uma casa nova para você. Eu tenho algo poderoso para a sua vida, eu tenho algo para fazer na sua vida, para a sua família, eu quero salvar você porque aqui o juízo vai vir em algum momento. Em algum momento o juízo vai vir. Então sai desse lugar. Deus estava dando a eles uma nova oportunidade de vida. Só que no meio do caminho, a mulher, aquela que edifica, ela olha para trás e fala: mas lá era assim, lá na nossa outra casa era assim, porque lá nós vivíamos era desse jeito. Amado, deixa para trás e vive o novo. Viva o momento presente. O saudosismo destrói a vida das pessoas. Sinta lembrança das coisas que você viveu, mas não saudade. Saudade vai deixar você saudosista, olhando para o futuro com vontade que aquilo que aconteça de novo. Mas isso não vai acontecer. Não vai, é outro tempo. Queridos, quem estava nessa casa no início, quando era lá na casinha, era bênção ou não era? Meu Deus, era maravilhoso, era um fogaréu, era top, mas não vai mais viver do mesmo jeito que nós vivemos lá na ICBB. Quando eu comecei a me converter, nem entendia nada. O cara não entendia nada, eu estava bebendo cerveja de tarde com os amigos de noite, ia para o culto, entrava naquele lugar, era meio dentro de mim assim, ó. O Espírito Santo vinha, por causa dos louvores.
Foi massa ou não foi? Foi poderoso ou não foi? Cara, nós temos que entrar nesse lugar de novo. E não é porque aconteceu lá atrás, é porque eu tenho algo novo para fazer. Deus tem algo novo toda vez, por isso que o maná, ele era dado pelo dia. Lá no deserto, quando eles estavam comer, o maná vinha do céu para o dia. Se você guardasse, apodrecia. Deixa cair no chão, deixa estragar, deixa apodrecer aquilo que não é para o seu dia. Viva o que é para o dia. Recolha o que você vai poder comer nesse dia. Se você estocar, vai apodrecer na sua casa. Deus é um Deus de milagres diários, querido. Deixa eu dar um testemunho para você que edificou minha fé hoje mesmo. O pastor me ligou, me mandou mensagem 15 para as 8 da manhã. Eu acordei 8h10. Uma mensagem dele: está acordado? Eu olhei, falei: o que eu fiz? Respondi: tô. Daí passou um pouquinho e me ligou. 10 minutinhos me ligou. Daí eu falei: o que foi? Ele falou: não, o que deu? Tá bem? Eu falei: eu tô, família, tá bom. Vamos conversar. Ele falou assim: lembra daquele cara que a gente foi na empresa dele orar? Esses dias eu fui para lá dar um discipulado com ele, e quando eu cheguei lá, ele tinha que fazer uma visita a um cara que na empresa dele lá, ele é um não chega a ser um irmão da igreja, mas é um cara que tem muita influência lá, e o pastor sempre tem tempo com ele. E aí ele tinha um funcionário que estava com medo de uma cirurgia no coração que ele tinha que fazer, e o funcionário estava com medo de morrer. E aí ele estava muito desesperado, aquele funcionário naquela época, e ele então chamou o pastor Tiago para ir lá, para orar, e eu estava lá naquele dia, e eu fui junto. E aí quando a gente sentou à mesa, sentamos lá, eu conheci um pouco de quem era a pessoa, eu só ouvia falar dele, depois eu conheci ele pessoalmente, e aí ele chamou o funcionário dele, que era o gerente geral da empresa. E aí quando aquele cara entrou assim, eu perguntei, nós começamos a conversar, eu falei: e aí, o que você tem? Ele falou: eu tenho que fazer uma cirurgia. Ele contou a cirurgia que ele tinha que fazer no coração, porque ele nasceu com o coração ele tem duas válvulas, a válvula bicúspide e a tricúspide. Então tem que ter as duas. Ele nasceu com uma, tipo assim, duas válvulas bicúspides, não tinha a tricúspide. E aí o cara, ele falou assim: eu preciso fazer cirurgia, que tá me dando já, né, quase aí, nível de parada cardíaca, umas paradas assim. E aí ele falou: eu tô com muito medo de morrer, tenho medo de morrer na maca. E aí eu cheguei com aquele cara assim, eu cheguei não, né, o pastor falou assim: eu vim aqui hoje, cara, porque nós temos uma palavra para sua vida, e o Rafa vai orar por você. Claro. E aí, cara, ele falou assim: vamos lá. Daí o apóstolo liberou uma palavra para ele. Ele falou: pode orar. Eu orei pela vida dele, para que Deus operasse um milagre. Passou-se um tempo, ele foi fazer os exames para a cirurgia. Estava lá, tinha que fazer o exame, tá? E aí chegou para a cirurgia. Quando o médico abriu o coração dele, falou assim: cara, não preciso fazer uma válvula, não. Uma válvula tá ok. Só vou ter que tirar uma gordura que tá, né? Tipo, dentro da artéria aqui. Mas a válvula tá. Não sei o que aconteceu, fez a operou milagre. E aí o pastor me ligou de manhã, e eu achando que eu ia tomar uma paulada, eu tomei um incentivo. Entendeu? Por quê? Porque não tem a ver comigo. Tem a ver com o que Deus quer fazer. Por que eu estou falando isso para você? Porque Deus tem sempre algo melhor para nós. Tem algo maior para as nossas vidas. A gente fica pensando: tem isso que vai acontecer, aquele outro, meu medo disso, eu não consigo sair desse lugar, eu estou num nível de depressão, de ansiedade, eu tenho que fazer uma cirurgia, e aí a gente fica apegado às palavras que disseram para você. Mas se você se apegar àquilo que Deus falou para você, obedeça e siga, mano. Siga, que Deus vai cumprir o propósito da sua vida. Deus vai cumprir aquilo que Ele já falou para você. Então se Ele falou para você sair, sai e deixa tudo para trás. Deixa tudo para trás. Assim como Ló e a sua família também, nós somos chamados a abandonar o que é prejudicial à nossa vida e avançar para aquilo que Deus nos chamou. E isso vai querer fé. Sabe o que foi o mais legal que o pastor falou? O pastor falou o seguinte: só que assim, o dono da empresa lá me disse o seguinte: aquele cara, ele não acreditava que ele podia ser curado. Aquele cara não acreditava que Deus poderia curar ele. Mas a partir daquele momento que vocês oraram por ele disse que uma fé começou a aumentar no coração dele. E a esposa dele, inclusive, mandou um áudio. E na semana lá eu recebi o áudio da esposa dele falando que a esposa mandou para o chefe, dizendo que o marido estava diferente, porque ele estava acreditando que voltaria da cirurgia. Ele não acreditava que ele ia para
para ver se o dia ele ia voltar. Ele já estava só acreditando, tendo fé que ele ia voltar. E Deus fez mais ainda. Você entende? Ele não precisou fazer o que tinha que fazer. E por que? Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Amém. Glória a Deus. Ei, você pode não estar vendo nada ao seu redor, mas você vai colocar fé nisso. As coisas podem estar tudo dando errado. Você pode olhar e dizer: meu Deus, parece que eu só afundo. Fé que vai sair daí. Uma coisa eu aprendi na minha caminhada: se eu estou no meio, sabe, se eu estou vendo que as coisas estão dando errado, eu estou no meio, eu cavo mais para baixo. Porque quanto mais você cavar para baixo, vai chegar uma hora que vai parar. E saída só tem por cima. Agora, se você quiser se bater, não é? Quem já foi numa piscina funda? Você desce aí e você começa a bater. Você vê assim, ó, criar uma pedrinha e descer, você vai tocar no chão, vai para cima. Então você não está vendo saída é só para cima, cara. Só vai ter uma luz. É para esse lugar que você tem que ir. Amém? Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio correr. Eis que estou fazendo uma coisa nova. O Senhor está fazendo algo novo. E se Ele mandou você sair desse lugar, sai correndo e não olhe mais para trás. Quarto ponto: o juízo de Deus. Uma urgência para a mudança. A destruição de Sodoma e Gomorra é uma das demonstrações mais claras do juízo de Deus. Eles hesitaram. Os caras hesitaram. Os anjos iam pegar na mão dele, cara. Os anjos, acorda aí, morto. Vai morrer, você vai morrer, vai ir fogo do céu, acorda aí, morto. E, já vamos, só mais 5. Os anjos têm que pegar na mão dos caras e sair com eles correndo para fora. Os anjos podiam dizer assim: não, vou esperar um pouquinho, você acordar, depois eu mando o fogo. Os anjos falaram: tá vindo, filho. O fogo tá vindo, você tem que sair daqui vazado. Quantas vezes é assim pra gente? Deus falou para você: larga isso. A mudança tem que ser imediata, cara. Larga isso e fala: não, mas agora não. Agora não, só mais um pouquinho. Não, só mais essa vez. Não, só mais uma pecadinha. Só mais uma cheiradinha, daqui a pouco não dá mais tempo mais. Deus já liberou uma palavra para sua vida de cura emocional. Se apegue a ela e sai desse lugar, cara. Sai se batendo. A vontade, a depressão vai vir de novo. A vontade de ficar deitado na cama, você vai levantar, vai lavar o rosto, vai pintar o rosto, vai fazer não sei o que, mas você vai sair desse lugar. Vai botar uma roupa bonita que você vai ficar em casa, vai limpar a casa. Vai botar um terninho ali, vai ter um selfie. Vai sair na rua. Mas não vai ficar mais nesse quarto, chega. Quando a ansiedade bater, que você não consegue dormir, você levanta, você dá uma volta na casa, e você toma água, e depois você vai deitar. Você fala: o que vai adiantar eu ficar ansioso agora? Vai adiantar o quê? Não conseguir dormir. Vai mudar? Não vai mudar. É uma decisão sua. Não vem me dizer que você não consegue. O juízo de Deus, ele é real. Só que a nossa resposta ao chamado de Deus, ela tem que ser rápida. Não venha me dizer que é difícil parar de fumar. Não venha me dizer que é difícil parar de usar droga, parar de assistir pornô, parar de fazer sexo antes do casamento, dizer que é difícil você não trair sua esposa. Não venha me dizer que isso é difícil. Sabe o que é difícil? Difícil é alguém que não tinha pecado nenhum se entregar por mim por você. Difícil é alguém ficar mais de 6 horas com os braços abertos, morrendo por mim por você. Difícil é alguém que não tinha nada, nenhum pecado, está lá sendo destruído por causa de mim e você. Você vai dizer: mas é difícil não usar mais. É difícil. Não é difícil. É difícil sair dessa ansiedade. Não é difícil. É uma decisão que você toma. Você tem que tomar uma decisão. Eu lembro da minha esposa, não sei mais que ela brava, mas ela, da onde? Maravilhosa. Teve uma época que eu não sei quantos remédios ela tomava para ansiedade, para depressão. Não sei quantos, ela tomava muito. Chegou uma hora que ela chegou em casa. Chegou um dia que esse dia não dava mais. Já tinha orado, mas tudo que era pastor chegava na igreja de oração. Tudo que podia fazer, não fazia. Oração, jejum, coisa arada, tudo que podia fazer, não fazia. Até que chegou um dia que ela chegou em casa e falou assim: não dá mais, não quero mais. Pegou todos os remédios, pegou junto. Chega, eu não quero mais. Não quero mais, vou jogar tudo fora, eu vou uma nova vida. Ponto. Foi uma lição. Mudou de uma hora para outra? Não mudou.
Continua vindo à vontade? Continua. O que ela fez? Uma oração. Se levantou e falou: não vou ficar nesse lugar. Esse lugar não está. Tem que perdoar alguém? Vou perdoar. Tem que liberar perdão? Vou liberar perdão. Tem que andar? Vou andar com alguém. Vou fazer alguma coisa, mas ela não ficou mais naquele lugar. É uma decisão. É você decidir dizer assim: não, eu não quero mais chegar de se vitimizar. Parar de se vitimizar. Oh, coitadinho, oh, vida, oh, céus. Ei, você não nasceu assim, cara. Para com essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Não, chega. Você é filho de Deus. Você foi formado por Deus para viver algo novo. Eis que faço nova todas as coisas. Você não se lembra dos seus vícios, dos seus meninos, porque você não quer. Porque se você quisesse, deixar tudo para trás. E andava em direção a Deus. Ei, é como, imagina só um prédio pegando fogo. E o bombeiro chega e fala assim: ó, você tem que pular daqui, cara. Você vai ter que sair daqui, porque senão você vai morrer junto. Você fala: não, mas calma, o meu micro-ondas. Eu comprei lá, vou com micro-ondas. Ah, pegou o coraçãozinho, né? Micro-ondas que eu comprei na Colombo, 130 parcelas. Nem paguei, ainda pagando, como é que eu vou deixar para trás? Aí você vai pegar o micro-ondas para sair com ele, você pega fogo. Queima as costas, queima cabelo. Ei, Deus está dizendo: larga, deixa esse micro-ondas. Deixa isso, cara. Deixa isso aí para trás, deixa a cama, deixa a televisão, tem algo novo para você. Para quê? O quinto ponto: seguir para frente com fé. Para aquilo que Deus falou. Lucas 9:62 fala assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto mão no arado olha para trás é apto no reino de Deus. Colocar a mão no arado representa o compromisso de seguir Jesus, e olhar para trás demonstra a incerteza e arrependimento por deixar o passado para trás. Por isso que aquela canção que eu fui cantar aqui: eu deixei tudo para trás, não tenho mais para onde ir, queimei as carroças, eu não tenho mais para onde ir. Vocês têm que fazer. Ei, não adianta mais você vir para a igreja e ainda volta e meia você dá aquela passadinha lá no ex, sabe? Dá uma passadinha naquele quarto lá escuro que tem suas bagunças. Não dá mais, é algo novo. É viver o novo de Deus, e esquecer os medos do passado. Ou você crê ou você não crê em Deus. Tem gente que tem medo de recair de novo. Tem gente que tem medo de, sabe? Ah, mas se ela passar do meu lado eu sentir o cheiro meu Deus. Ah, aquela empresa ganhava tanto, meu salário era tanto, agora não é mais. Quanto? Eu tinha um salário X, agora não tem mais. Filho, o que você tem? Usa o que você tem. Seja generoso com o que você tem, que Deus vai te dar mais. Hoje na casa estava comentando sobre isso. Camila falou o seguinte: ela falou assim, alguém chegou para fazer: como é que você ganha tanta roupa para tua filha? Ela falou: porque eu dou, eu sempre dou. O que não serve eu dou. E ela perguntou: e tu faz o quê? Ah, eu vendo. A quanto? A 5 pila. 10 pila. 15 pila uma peça de roupa usada ali, velho. Claro, criança usou 2 vezes, tem que dar, é nova. Fica nova. Ela vai vender. Dê, Deus te dá mais. Eu lembro que uma vez eu queria fazer isso com vestido da Manu. Teve uma época que a gente ia de tudo que era casamento. Graças a Deus agora não está tanto assim. Mas, cara, todo final de semana era casamento. Então para nós era vantagem comprar o vestido, porque ia lugar. Ainda chegou uma época lá, tipo, daí eu acho que a gente conseguia comprar barato. Chegou uma hora que eu ia botar a vender. Eu falei: vou vender. Ela falou: não, eu vou dar. Ela falou: vou vender. Eu não vou dar. Até hoje, acho que até hoje, por daquilo que ela deu, ela ganha roupa. Eu não vou dar. Ela dá. Ela não tem problema para dar. Entendeu? É sobre isso, cara. É sobre você ser generoso com o que você tem. Não fique parado no passado. Olha para o futuro, para aquilo que Deus tem na sua vida. Muitos cristãos iniciam a caminhada com Cristo, mas no longo do caminho olham para trás com saudade do que deixaram. Ah, mas é difícil ser cristão, porque lá eu fazia isso. Lá no passado eu podia
você. Isso pode ser só um estilo de vida antigo que você tem, um relacionamento, pecados passados, até sentimentos de segurança financeira. Só que Cristo nos chama para olhar para frente. Hebreus 12, 1 e 2 fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande número de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à direita de Deus. Ele, deixando-me para trás tudo aquilo que me embaraça, o pecado que tenazmente me assedia. O que é isso? É um fogo que consome você para voltar a fazer o que você fazia no passado. Deixa isso para trás. Vou de louvor para cá, né? John Wesley fala o seguinte: a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Ei, a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Cara, que frase massa. Por isso, queridos, siga em frente. Essa é uma noite de você olhar para a sua vida e dizer assim: cara, onde é que eu estou preso? O que não me permite avançar? Será que é um relacionamento? Será que é uma segurança que eu tinha lá atrás? Será que são coisas que fizeram para mim? Será que é um cigarro, é uma bebida, é uma droga? O que é? Eu quero te pedir bem.